Podemos resumir os resultados anteriores com a seguinte fala: quando a velocidade média é constante, os subintervalos do deslocamento divididos pelos intervalos de tempo correspondentes têm o mesmo valor. Então, a velocidade média para o intervalo v1, que é igual a Δx1 sobre ΔT1, será igual à velocidade média de um intervalo 2, de Δx2 sobre ΔT2, e para um enésimo intervalo de tempo. Uma velocidade média nesse intervalo seria ΔxN sobre ΔTN. Nesses subintervalos, os valores de ΔX e ΔT são reduzidos. Podemos definir uma velocidade instantânea, uma velocidade no instante, que é definido como o limite de ΔT tendendo a zero de ΔX sobre ΔT. Rigorosamente, isto nada mais é que a derivada da função posição no tempo. Então, a velocidade como limite de ΔT tendendo a zero será a função posição num tempo final, que eu chamo de t0 mais ΔT, menos a função no instante inicial. Isso aqui é o deslocamento, ΔX, dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Isto eu posso aproximar como o limite de ΔT tendendo a zero, de ΔX sobre ΔT, quando t é igual a t0. t igual a t0 significa ΔT tendendo a zero. Isto nada mais é do que a própria definição da derivada da função posição no tempo. Como uma aplicação desse conceito de limite e derivada, vejamos um exemplo avulso. Suponha a seguinte função: x de t igual a 5,0 mais 4,0t. Eu vou calcular a velocidade média a partir da sua definição. Velocidade média é igual ao deslocamento pelo intervalo de tempo. Deslocamento é a posição final menos a posição inicial. A posição final é a minha função num tempo t qualquer, menos a minha função num tempo inicial t0, dividido pelo intervalo de tempo t menos t0. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar a minha função e calcular a função num tempo t e num tempo t0. É 5,0 mais 4,0t, menos a minha função no tempo inicial, 5,0 mais 4,0t0, dividido pelo intervalo de tempo. Note que 5 menos 5 é igual a 0, 4,0t menos 4,0t0, eu posso colocar em evidência o 4. Então vai ficar 4 vezes t menos t0 sobre t menos t0. Eu posso cancelar o t menos t0 no numerador e denominador e encontro que minha velocidade média será igual a 4,0 metros por segundo. Então esta é a minha velocidade média a partir da definição de ΔX sobre ΔT. Eu posso calcular agora a velocidade instantânea via o cálculo do limite. A velocidade instantânea é o limite de ΔT tendendo a zero, da minha função no tempo final, menos a minha função no tempo inicial, pelo intervalo de tempo ΔT. Observe que t0 mais ΔT é o tempo final, e t0 é meu tempo inicial. Então eu vou pegar a minha função e substituir t por t final e t por t0. Então, o limite de ΔT. Então, agora eu tenho a minha função no tempo final, 5,0 mais 4,0, vezes o tempo final, que é t0 mais ΔT, menos a minha função no tempo inicial, 5,0 mais 4,0t0. Sobre o intervalo de tempo, tempo final, t0 mais ΔT, menos o tempo inicial. O que eu farei agora é ver os termos que podem ser cancelados nessa subtração. Então, 5 menos 5 vai dar 0, 4,0t0 menos 4,0t0 é igual a 0, sobrou somente 4,0 vezes ΔT. No denominador, vai ficar t0 menos t0, que é igual a 0, sobre ΔT. Como resultado, eu tenho o limite de ΔT tendendo a 0, vai ficar 4,0 ΔT sobre ΔT. Esse termo se cancela, então o limite de ΔT tendendo a 0 de um valor constante 4. Então, minha velocidade instantânea vale 4,0 metros por segundo. E uma terceira forma de calcular a velocidade instantânea é via o cálculo da derivada da função. A velocidade, então, é a derivada da minha função posição em relação ao tempo, quando t é igual a t0. Então, eu simplesmente calculo a derivada
da função 5,0 mais 4,0t. Derivada de 5 em relação ao tempo é zero, derivada de 4,0t em relação ao tempo é igual a 4,0. Então, a minha velocidade instantânea é igual a 4,0 metros por segundo. Agora, note o seguinte, para movimentos com velocidade constante, a velocidade média, que é 4,0 metros por segundo, é igual à velocidade instantânea, 4,0 metros por segundo. Esse resultado é muito importante para esse tipo de movimento quando a velocidade é constante. Parece que as coisas estão ficando um pouco mais abstratas. Então, antes de continuarmos, vamos dar um passo atrás e analisarmos o movimento do estudante de uma forma um pouco mais concreta. Suponha uma sequência de fotografias a uma taxa de uma fotografia tirada a 5 segundos. Temos, portanto, 4 quadros. Quadro 1, quadro 2, quadro 3 e quadro 4. O início do movimento se dá em 0,5 metros, no tempo 5 segundos. Depois de 5 segundos, outra fotografia é tirada. Então, o estudante se encontra na posição 1 metro e o intervalo de tempo de 10 segundos. A terceira fotografia é em 1,5 metros, no instante de 15 segundos. E a última fotografia na posição de 2 metros, no instante de 20 segundos. Vejamos então que o deslocamento de um quadro para o outro é de 0,5 metros. E o intervalo de tempo de uma fotografia para a outra é de 5 segundos. Concluímos que a velocidade média é ΔX sobre ΔT. Então, a velocidade média é de 0,10 metros por segundo. E se tirarmos uma fotografia a cada 1 segundo? Nos primeiros 5 segundos, que corresponde ao quadro 1, vamos ter a seguinte sequência de fotos. Na posição 0,1 metros, no instante 1 segundo, na posição 0,2 metros, no tempo 2 segundos, 0,3 metros em 3 segundos, 0,4 metros em 4 segundos, 0,5 metros em 5 segundos. Então, aqui nós temos uma fotografia tirada a cada 1 segundo. Nessa situação, o deslocamento é de 0,1 metro, de um quadro para o outro. E o intervalo de tempo é de 1 segundo, de um quadro para o outro. Temos então que a velocidade média é ΔX sobre ΔT, ou seja, a velocidade média ainda vale 0,10 metros por segundo. Quando o deslocamento é uniforme, que acontece do quadro 1 ao quadro 4, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Como velocidade instantânea, estou considerando a velocidade ao passar da posição 0,1 metro para a posição 0,2 metros em 1 segundo. Isso é um instantâneo. Então, o que estamos fazendo é considerar que ΔX está tendendo a um dx, um infinitésimo, e o ΔT está tendendo a um dt, outro infinitésimo. No primeiro caso, o infinitésimo de deslocamento, e no segundo caso, o infinitésimo de tempo. Isso nos dá uma ideia do que é o limite. Nesse slide, vou mostrar graficamente esse conceito de limite e derivada de uma função para o movimento com um deslocamento uniforme, isto é, onde a velocidade média é igual à velocidade instantânea, ou que o objeto percorre deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. À esquerda, temos um gráfico da posição em metros pelo tempo em segundos. A velocidade média é calculada pela razão entre o deslocamento ΔX pelo intervalo de tempo ΔT. A inclinação da reta é sempre a mesma, o que significa que a velocidade é constante. Neste caso, ΔX dividido por ΔT é igual a 0,10 metros por segundo. À direita, temos o mesmo gráfico da posição em função do tempo, mas fizemos ΔT tender a zero. Em consequência, o ΔX é reduzido para o seu infinitésimo correspondente dx. O que está sendo feito nesse gráfico é o limite de ΔT tendendo a zero da velocidade média, que é ΔX sobre ΔT. Isso nada mais é que a derivada da função posição em relação ao tempo. Note que se ΔT tende ao seu infinitésimo dt, então ΔX tende ao seu infinitésimo dx. A velocidade instantânea é a derivada da função posição em relação ao tempo, isto é, v é igual a dx dt.
A questão agora é, qual é essa função posição x de t? Vamos ver isso no próximo slide. Quero destacar 3 pontos para vocês. O primeiro ponto é mencionar que ao tomarmos o limite de ΔT tendendo a zero, o deslocamento também diminui. Segundo ponto, se o movimento é tal que o deslocamento é uniforme, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Veja que eu estou insistindo com isto. E terceiro ponto, ao calcular a velocidade instantânea, temos mais informações sobre o movimento. Veja, por exemplo, o gráfico da posição versus o tempo quando tínhamos uma fotografia a cada meio segundo. Então aqui eu teria o primeiro quadro, o segundo quadro, o terceiro e quarto quadro, no caminhando para frente. Depois o quinto quadro, o sexto quadro e sétimo quadro, em repouso. E finalmente, os últimos 3 quadros, retornando para trás. Então essa sequência de fotografias ou essa sequência de quadros foi tomada a cada meio segundo. Se nós tomarmos o limite ΔT tendendo a zero, seria considerar que esse ΔT está diminuindo, ao contrário de meio segundo, se considerarmos 0,1 segundos. Veja que nesse momento eu tenho mais informações sobre o movimento. Tem informação no instante 0,1, no 0,2, 0,3 e assim sucessivamente, até a posição 1,6 metros. A mesma coisa para o repouso e para o andar para trás. Quanto mais quadro tivermos, mais fotografias tivermos, mais instantâneos tivermos, mais detalhes da posição e tempo teremos e melhor será a descrição do nosso movimento. Isso vai nos possibilitar responder as 2 perguntas que ainda estão em aberto.